Olá pessoal, tudo bem? Ivair aqui com vocês para a nossa videoaula, página 10, Connections. Bom, Connections aqui ele fala assim, ó, take a quick look at the following text, read the title and observe the images. What is it about? Então, olhando nesse texto aqui, vendo o título dele, dando uma olhada nas imagens, é sobre o que é esse título? Ele está falando sobre o desaparecimento da subcultura jovem. Tá? Então eu vou ler o texto para que vocês entendam o que é essa subcultura aí falada no texto. Tá? Então eu vou já ler aqui para vocês entenderem o que é isso. Então, já que está, né, falando do desaparecimento da subcultura jovem, vamos lá. Desde a década de 1950, adolescentes e jovens tiveram uma subcultura, uma tendência de fazer parte. De seu surgimento com mods rockers nos anos 50 e 60, Flower Power, Disco 70, Disco 70, né? E os novos românticos, a cultura gótica dos anos 80, os grunges, Britpop nos anos 90 e a última subcultura real, o emo. As subculturas de hoje não são subculturas no sentido real em tudo. Não há traços óbvios que os tornam verdadeiramente diferentes e reconhecíveis. Essas subculturas não são apenas uma tendência da moda ou cena musical, porém são um lugar onde os adolescentes pertencem, são as pessoas com as quais você conecta e entende. Ser adolescente é difícil e é a sua hora de encontrar uma identidade através da música e expressar através da moda e das roupas que você escolhe vestir. Então, aqui é falando sobre essa subcultura. Os grunges, vários sentidos, né? Eu conheço mais por sentido da música, né? Mas são várias, tá? E aí, com isso, vocês irão responder essas questões aqui embaixo. O que? Subculturas ou tribos urbanas, quais, né, são mencionadas no artigo? Então, vocês irão colocar todas as que eu mencionei aqui em cima para vocês, ó. Todas essas daqui, até chegar em emo. É o que vocês irão colocar aqui. De acordo com o autor, as subculturas de hoje em dia, elas não são subculturas reais. Por quê? Então, tem aquela parte que fala que não são totalmente reais e ele explica na frente por que vocês irão colocar aí. De acordo com o texto, por que as subculturas são importantes? Então, é isso que vocês irão colocar aqui. O 3 fala assim: baseado no que você leu, responda: do you belong to a subculture or urban tribe? Which ones and why? Então, você pertence a uma subcultura ou uma tribo urbana? Qual? Por quê? Então, você pertence a uma subcultura? Sim. Qual é? Unidos venceremos. Ah, por quê? Porque unidos venceremos. Só um exemplo. E aí você irá colocar a sua aí de acordo. Eu acho que depois do emo deve até ter outra aí que eu não conheço, mas que vocês podem me ajudar trazendo esse conhecimento, colocando aqui, e aí eu vou saber, tá bom? A 4 a gente não vai fazer, porque trata de seguir aí, correr atrás de uma pesquisa, não vamos fazer, mas tem aqui o vocabulário para vocês entenderem lá, e vamos chegar na Ethnic Diversity do Reading Time. Aqui está falando diversidade étnica. Já que a gente falou lá em cima sobre algumas diversidades de subcultura, agora a gente entra na parte étnica. E aqui vem falando assim, ó, discuta as seguintes questões. Então nós vamos só entender um pouquinho o número 1. How diverse is your family? What is your ethnic origin? Quer dizer, o quão diverso é a sua família e qual a sua origem étnica. Então, assim, por mais que você tenha ali sido criado com a mesma cultura, a mesma educação, vamos dizer, que seus irmãos, você pode gostar de um tipo de música, seu irmão ou sua irmã gostar de outro tipo de música. Mas qual que é a sua origem étnica? E aí você tem que colocar aqui.
Só para que você entenda o que é isso. Você começa a analisar o seu pai, a sua mãe, seus irmãos e ver que você é seguido naquela cultura. Mas o seu gosto, ele não é totalmente igual ao dos seus irmãos, ou dos seus pais. Pode mudar um pouco, tá? Se verem isso aí em TV e tudo mais. Na B, how diverse is the city or area where you live? O quão diverso é a sua cidade ou a área onde você vive? What ethnic groups are found there? Que tipo de grupos étnicos são encontrados lá? E aí, agora é com vocês. Onde você vive? Assim, é um mundo diverso ou ele é um mundo tudo igual ali onde você vive? Só falando assim, ó, só da rua onde você mora. Você vê que tem alguém ali que tem aparência diferente, usa roupas diferentes, usa um estilo diferente. Essa daí já é uma pessoa diversa. Ela tem lá o seu grupo, ela tem lá os seus princípios, tá? Então é assim. Na C, na sua opinião, in your opinion, how diverse is Brazil? What different ethnic groups are mixed in the country? Então, o quão diverso é o Brasil? E quais os diferentes grupos étnicos são misturados no país. Então, o Brasil ele é bastante diverso e existe bastante grupos étnicos que são misturados, tá, no país. Existem mesmo, bastante, muitos, tá? Para vocês entenderem aqui um pouquinho sobre o que é uma diversidade. Então vamos lá. Take a quick look at the text in Activity 3 and try to answer these questions. Vocês vão dar uma olhadinha rápida lá no texto da atividade 3 e responder as questões que vem aqui embaixo. What is the text about? E o texto é sobre o quê? Na B. What type of text is it? Where is available? Que tipo de texto ele é e onde ele está disponível? C. Who is the writer? Is she Brazilian? Quem é a escritora? Ela é brasileira? Então é isso que vocês irão marcar aqui. Vou aqui falar para vocês, já que estamos falando então das diversidades, olha isso aqui. Georgetown University, Brazilian Diversity. Eu vou ler para vocês esse texto aqui da Annabelle, para vocês entenderem algumas coisas também. O Brasil é um país maravilhosamente diverso. Muito mais do que eu esperava quando decidi estudar no exterior. Aqui. Caminhando pelo passeio de Copacabana, não consigo encontrar um rosto que seja nem remotamente parecido com o anterior. Na realidade, as origens dos brasileiros remontam aos escravos africanos, trazidos para o país por colonistas portugueses. Colonialistas portugueses, tá? Aos brancos da Europa Ocidental. Principalmente de Portugal, Espanha, Itália e Alemanha, aos japoneses e outros imigrantes asiáticos, trazidos para complementar a força de trabalho aos judeus. Forçados a se converter ao cristianismo pelos colonialistas, bem como árabes, sírios e libaneses que escapam da perseguição. Se isso não fosse interessante o suficiente, essas comunidades tendem a se reunir em diferentes estados do Brasil, de modo que visitam outros lugares que não o Rio, por às vezes tenham vontade de entrar em um mundo diferente. O Brasil não é apenas o país dos meninos e meninas bronzeados e cheios de fôlego na praia, como vemos nos cartões postais. É um país incrível e diverso, que tem todo um conjunto de tensões raciais e sociais que vem junto com essa diversidade. Mas ser brasileiro é muito mais complicado do que parece, o que é ótimo porque deixa alguém como eu com uma pequena margem de manobra para me chamar parte de brasileiro agora também. Então, o que quer dizer isso? Está falando que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, mas se você for para o sul, lá tem descendentes, lá as famílias, a maioria lá, alemães, poloneses, acho que alguns, da parte onde eles são mais branquinhos por causa do frio, né? Então lá no sul é assim. Quando você vai para o nordeste, aí você vai ter franceses, espanhóis, holandeses, né?
também é cultura da Europa, mas em lugares diferentes. Fora o pessoal que são que já eram daqui. Então, só nisso daí já muda bastante a aparência, a fisionomia, a fala, tá? Por isso que a linguagem regional ela é bem forte pelo sotaque, né, dos brasileiros, e aí mostra sobre essas diferenças. E aí cada grupinho vai montando ali a sua estrutura, seu lado ali, né, e vai criando aquilo. Por isso que o país é bem diverso. Agora vocês irão marcar aqui se as sentenças são verdadeiras ou falsas, de acordo com o texto, tá? Então leiam aqui e marque verdadeiro ou falso. O check it out, que são os connectors. O que são connectors? Connectors são palavras que eu utilizo para linkar informações, tá? Ela pode ser na adição, ela pode ser na conclusão, ela pode ser numa razão, no sentido, um contraste e assim vai. Tem muitos outros, que também são chamados de linking words. Bom, nós temos 4 aqui nessa parte. Fala assim, volte lá o texto na página 11 e preste atenção nas palavras que estão aqui. Que elas lá no texto vão estar em negrito. E tá assim, ó, what do they mean? O que elas significam? Marque os connectors com os usos deles. Então aqui na frente está o uso de cada um desses daqui. E eu vou falar para vocês. O and, ele serve para você adicionar informações. Então vou abrir aqui uma janela. Tá? Abrindo aqui uma janela, eu vou colocar aqui para vocês o que é cada um. Eu espero que vocês consigam enxergar. Mas vamos lá, vou deixar assim por enquanto, vou falar. O and, vocês vão ligar com esse daqui de cima, com o primeiro. Por quê? Porque ele serve para você adicionar ideia ou um exemplo. É para isso mesmo. E aqui em cima, o and, eu coloquei um exemplo. I like apple and watermelon. Eu gosto de maçã e melancia. Então, o e ele vem juntando ali mais informações. Eu gosto de maçã, watermelon and grapes, tá? O sol, vocês vão ligar ele com esse último aqui, porque indica um propósito ou uma consequência. E aí, ó, Pedro wanted to live in Canada, so he studied English. Então, o Pedro, ele queria viver no Canadá, então ele estudou inglês. Olha só, se ele quer viver lá, ele estudou inglês. Foi um propósito, uma consequência, tá? Esse é o so. O but, vocês vão ligar ele com esse segundo, que ele indica contrastes de ideias ou fatos. E eu coloquei aqui como exemplo, Sarah likes apple, but she doesn't like watermelon. Então a Sarah ela gosta de maçã. O tema então é fruta, mas ela não gosta de melancia. Então eu vim com uma informação e depois eu fiz um contraste com outra, tá? E o because, ele indica uma causa, uma razão, tá? Então, vocês irão ligar o because com esse terceiro aqui, que apresenta a causa ou uma razão. Então, vamos lá. I love pets because I always have one in my house. Eu amo animais de estimação, porque eu sempre tenho um em minha casa. Então, eu fui criado com isso. Então, a causa de eu gostar dos animais de estimação é por causa disso, é uma razão também. Então é assim mesmo que eu utilizo cada um deles. Lembrando que o sol e o but geralmente eles vêm depois de uma vírgula. O but principalmente. O sol às vezes não há necessidade de colocar vírgula. Exemplos. Essa parte aqui em cima, essa que estão com os exemplos para vocês entenderem o que eu fiz. Bem rapidinho aí, né? Agora que vocês já sabem isso daqui, vocês irão fazer esse exercício 1 e 2 aqui. A frase ela foi cortada ao meio, você precisa juntar as duas partes aí com esse connectors. Então leia as frases e escolha qual que é a melhor opção para eu ligar as duas informações. Lembrando que os connectors já estão aqui, ó, no final, ó. E aí é só você colocar as letras que correspondem a cada um.
Já o exercício 2 não, vocês irão colocar mesmo os connectors and, but, so e because aqui, ó, nos espaços em branco, tá? Então, leia essas frases. Exemplo, Brazil is very diverse. People from different countries came to live here. Aqui eu vou usar o because. Brasil é um país diverso porque pessoas de diferentes países vieram viver aqui. Então eu uso because. Por que é o because? Porque mostra aqui uma razão, uma causa, tá? Então é isso que eu vou usar aqui e vocês, por favor, preencham os demais. Esse Ideas Factory a gente não vai fazer, mas o Language Diversity, como a gente está falando sobre diversidade, vamos falar um pouco da diversidade da língua. Nós falamos sobre diversidade de pontos vários pontos de vista. E agora é hora de falar sobre alguma coisa mais que é também que há também muita diversidade, que é a língua. Então tá assim, quais línguas internacionais são usadas para se comunicar globalmente ou qual língua internacional é usada para se comunicar globalmente? Bom, existem aí, na verdade, a língua inglesa é uma língua universal, é uma língua do comércio. Então, se você abrir um negócio e quer expandir para a China, por exemplo, e você não fala o mandarim, você falando inglês, você vai conseguir expandir seus negócios na China, porque você vai conversar em inglês com eles. Se você for falar em língua portuguesa com eles, você não vai conseguir nada. Então, a língua inglesa é a língua do comércio, ela tem esse poder. Aí junto dela vem aí depois, é claro, o espanhol, vem o alemão, o francês, italiano, essas outras línguas. Aí você pode pegar até o mandarim por causa do nível, né, que a China está hoje. Então, tem várias situações aí, depende do contexto. Mas a língua inglesa é a principal de todas, porque ela é a língua do comércio. Bom, vamos lá. Eu já ia falar de diferente do inglês, mas vamos lá. Embora as pessoas de diferentes nações usam a mesma língua internacional, eles compartilham da mesma cultura e bagagem? Não. Olha, o Canadá ele foi colonizado pelos britânicos, os Estados Unidos também. Só que a língua ela vai mudando com o tempo nos países. A mesma coisa do Brasil com Portugal. O português de Portugal é diferente do português do Brasil. Algumas palavras mudas que a gente chama de dialetos e o sotaque também muda, tá? Então aí você já entende que muda um pouquinho. Chega com uma cultura, chega com uma bagagem, mas com o tempo ela vai mudando. Na sua opinião, a língua muda dependendo de quem está falando ou de onde está sendo falada e de quem está falando ela? Muda. Ela muda sim, de onde ela está falando e quem está falando muda bastante. Por exemplo, um americano, quando a gente abre a boca para falar inglês com ele, ele já sabe que você não é do país. Uma que ele já vai bater o olho em você, já vai ver que você não é americano. É a mesma coisa quando o americano chega no Brasil, vai falar a sua língua e você fala, ele não é. Por causa de sotaque, por causa de jeito e a forma de falar. Então a gente entende isso. Tá? Essa é mais uma parte para discutir sobre esses aspectos. Olha aqui o textos que tem aqui embaixo para o 2. Nós vivemos em um mundo onde o inglês cruza as fronteiras nacionais e imigração traz pessoas mais próximas de diferentes culturas e bagagens. Até mesmo o inglês é usado ao redor do mundo. E é interessante, e o fato interessante é que a maioria da população mundial hoje é amplamente bilíngue. E não multilingual, né? Não multibilíngue. E também as nações onde o inglês é a mãe, é a língua materna. A mãe, perdão, é a língua materna. Então vamos lá. Até mesmo os países que já falam inglês, eles também procuram outras línguas para ter essa parte aí de ser bilíngue, tá? Se não multilingual, né? Igual tá falando aqui, se não multilingual, às vezes fala mais do que um. O inglês é a língua internacional dominante no século XXI, foi o que eu acabei de falar. Ela é falada em um nível muito usado por
1,750 bilhão de pessoas, ou seja, um quarto da população. Essa globalização da língua tem liderado uma gama diversa aí de ingleses, não o ingleses pessoa, mas inglês de um país por inglês do outro, por inglês do outro, tá? É, subentende-se em diferentes padrões, formas padrões do inglês para cada um deles. Se existe uma consequência prevista de uma língua se tornar uma língua global, o David Crystal, que é um eminente acadêmico, escreve que ninguém, né, se apropria de nada mais. Seria isso daqui. E aqui vem falando a proporção, olha só. Falantes não nativos agora, eles estão mais longe em termos de escala, ou seja, falam mais do que os próprios falantes nativos da língua inglesa. E a estimativa é de 4 por 1. Ou seja, a cada 4 não falantes do inglês não são nativos, um é nativo. Se eu estou querendo explicar melhor, por exemplo, um americano que ele é nativo em inglês, existem 4 que não são nativos que falam também o inglês, devido à importância da língua que a gente estava falando. É essa a escala, tá? De 4 por 1. O 3 a gente não vai fazer também, né? Quantas pessoas falam inglês ao redor do mundo? Aí tem que fazer uma pesquisa, mas lá em cima já fala que é um quarto. O que eles usam, o que eles utilizam, para que eles utilizam. Hoje em dia mais para comunicação, é claro que na parte de empresa tem muita gente também. E o que você e as pessoas na sua comunidade utilizam, para que, né, vocês utilizam o inglês, você na sua comunidade? Eu ensino meu inglês para dar aula, mas e você que está aprendendo? Você está aprendendo para quê? Para uma grande posição no emprego, ter mais chances no mercado de trabalho? Não sei. Então esse daqui a gente não vai fazer porque não vai dar. Agora aqui nós temos o Polite Question. O Polite Question, ele fala assim, ó. Como o inglês é uma língua internacional, ela frequentemente é usada por pessoas de diferentes culturas e bagagens, certo? Sendo educado é realmente importante para o cenário global para evitar os maus entendidos. Como nós podemos ser educados em inglês? Então cheque aqui e analise. If you take a closer look at what a polite request is in English, a simple sentence tends to contain a list of 2 places or 1 or 2 could use, tá? Então eu tenho que usar muito could, ou can também pode ser, e eu não posso esquecer de usar o please, que é por favor, para ser educado. Então essas frases estão falando assim, ó, could you tell me the time, sir? Can I talk to you for a minute? Can you show me the way to the bus stop, Nick? Could I use the toilet, Mr. Blom? Aqui são todas questões educadas. Você pode me falar a hora, senhor? Eu posso falar com você por um minuto? Eu posso mostrar você o caminho para a parada de ônibus, Nick? E eu poderia usar o banheiro, senhorita Blom? Então é nesse sentido aqui. E de acordo com essas frases, quais expressões mostram questões ou pedidos? Então, vem lá. Pedidos é quando eu estou pedindo algo. Questões formal é quando eu estou utilizando uma forma mais educada para pedir informação, essas coisas. Na B, quais expressões mostram questões informais ou pedidos? E aí vocês irão marcar. Então preste atenção que eu falei que o can eu posso usar como algo mais educado, é porque o can ele é muito usado na fala. E geralmente a fala ela não é tão polite, então cabe aí uma observação. E aí, nesse caso, o could ele vai ser mais polite, mais formal. Então preste atenção que eu uso o could formalmente e o can ele é coloquial, tá? Então preste atenção nessa parte. Aqui embaixo já vem falando um pouco sobre isso. Nós usamos o can e o could para falar sobre habilidades e possibilidades para pedir permissão ou fazer algum pedido. E aí vem essa aqui, o enjoy. Can I have some more milk?
What the magical word? Posso ter mais um pouco de leite? Qual é a palavra mágica? E aí ele, can I have some more milk? Abracadabra. E ele fala abracadabra no final só para uma chargezinha aí, né? E agora aqui vem o Challenge Yourself, que eu vou pedir para vocês fazerem esses exercícios aqui, que é correspondente a tudo que a gente viu na apostila até agora dessa primeira unidade. Like a bird on a tree, I'm just sitting